Bom, eu, com 52 anos de experiência como economista da Associação Comercial, já atravessei todas as crises possíveis e imagináveis e imaginava nunca atravessar uma grave como essa. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, se nós olharmos nesse período, nós avançamos. Vamos saber com o economista da Associação Comercial de São Paulo, experiente, Marcel Solimeu, quais são as mudanças necessárias aqui para o país. Num curto prazo, o que é necessário ser feito? Bom, no curto prazo temos que resolver a questão fiscal, que é a mais grave, mas é impossível se resolver de uma vez num único ano. Mas precisamos pelo menos equacionar a política fiscal de forma que os gastos não cresçam mais do que as receitas, como vem ocorrendo nos últimos anos. Isso vai exigir medidas de curto prazo, mas vai exigir também medidas de médio e de longo prazo, inclusive em alguns casos até alterações constitucionais para poder permitir uma desvinculação de receitas que hoje engessa muito a administração da política fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que durante muito tempo foi rígida, controlou as despesas de municípios, estados e da União, realmente isso foi deixado de lado, né? A gente vê pelo estado do Rio de Janeiro. Não só na União, mas também estados e municípios acabaram não respeitando mais a lei de responsabilidade fiscal, especialmente a partir do último ano, quando a recessão da economia afetou as receitas. Como os gastos, no geral, são incomprimíveis, e mesmo porque quando há qualquer perspectiva de aumento de receita, já se aumenta a despesa por conta. Quando a receita frustra, o que acontece é que os gastos ficam e eles não têm com que cobrir. Então, restabelecer a lei de responsabilidade fiscal, responsabilizar quem não administrar corretamente, é uma questão necessária para que a gente possa equacionar os demais problemas. Com estabilidade da política fiscal, não é possível você ter uma política monetária coerente, você acaba apelando para juros extremamente elevados, isso acaba prejudicando o desenvolvimento da economia. Então, é o primeiro passo, embora seja um passo que tem que ser dado gradativamente. Posteriormente, qual outra medida seria necessária? Bom, nós temos tanta coisa a fazer, nós precisamos, por exemplo, na área trabalhista, pelo menos a questão da terceirização, que está em discussão no Congresso há muito tempo, você estabelecer que o negociado prevalece sobre o legislado para dar mais flexibilidade para a administração de pessoal. Nós temos basicamente que investir em educação, se queremos ter um futuro mais lá na frente, porque o nosso sistema educacional está falido em todos os níveis e nós precisamos restabelecer um sistema educacional que capacite os recursos humanos para ser um país desenvolvido. Sem isso, nós nunca teremos grande chance. E Previdência? A Previdência é uma reforma que tem que ser feita urgente e gradativa. Porque a mudança que está ocorrendo na demografia, as pessoas estão vivendo mais, não é possível você manter um sistema de previdência em que as pessoas se aposentam prematuramente. E o envelhecimento da população está fazendo que o número de pessoas em idade ativa de trabalhar em proporção aos que estão aposentados é cada vez menor. Se não houver essa mudança, seguramente a Previdência não terá condições de cumprir os compromissos. O que de imediato precisaria ser feito para restabelecer aí o crescimento da economia brasileira? Restabelecer a confiança de que vai ter uma gestão coerente, que vai tomar as medidas que sejam necessárias, mesmo que, como eu disse, de forma gradativa, mas que pelo menos sinalize que no correr do tempo nós vamos ter uma política fiscal coerente, vamos poder ter uma taxa de juros compatível com
o resto do mundo, que hoje nossa taxa de juros é a maior do mundo, e vamos poder ir fazendo os ajustes graduais que tem que ser feitos, tanto na área trabalhista, como na área fiscal, como na área educacional. Mas se a gente não sinalizar a direção que vamos seguir, dificilmente o mercado vai poder ter uma orientação. O mercado se antecipa quando ele tem confiança. Então, restabelecer a confiança é fundamental. E para restabelecer a confiança, depende de ter um projeto, pelo menos a curto prazo e médio prazo. Depois vamos pensar num projeto de longo prazo, que também é necessário. Todo país precisa ter uma visão de futuro, uma visão de horizonte. Mas nossos problemas são tão graves que nós precisamos resolvê-los no curto prazo e no médio prazo para poder pensar no longo prazo. Até quando vai a crise? É muito difícil prever. Se a confiança for restabelecida rapidamente, pelo menos vamos parar de piorar. A economia para de piorar, a recessão para de se agravar e alguma coisa pode começar a ser feita, especialmente no campo de investimentos. Nós temos uma infinidade de projetos de infraestrutura que são urgentes e muitos deles já estão em condições de ser licitados, mas que não vai encontrar quem queira participar se não tiver um horizonte, uma perspectiva de médio prazo. Se nós começarmos a avançar nesses projetos de infraestrutura, em mais um ano, 2017, nós já poderemos começar a crescer no curto prazo para depois tentar alcançar voos mais altos. Já tem esperança no futuro do nosso país? Mas é uma pergunta bem pessoal, do alto da sua experiência, acompanhando toda a situação da economia, da política aqui no Brasil. O senhor tem esperança? Porque me parece que tudo é muito cíclico, né? Não é o primeiro processo de impeachment, sempre temos casos e denúncias de corrupção, agora um pouco mais investigados. Não dá a impressão que a gente vive isso agora, pode melhorar e depois pode voltar a acontecer? Bom, eu, com 52 anos de experiência como economista da Associação Comercial, já atravessei todas as crises possíveis e imagináveis e imaginava nunca atravessar uma grave como essa. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, se nós olharmos nesse período, nós avançamos. Não tanto quanto poderíamos ter avançado, porque a gente às vezes avança aos saltos e depois recua. Mas o país já avançou. Eu acho que se nós investirmos principalmente em educação, nós temos esperança de chegar a ser um país pelo menos médio em termos de desenvolvimento. Se nós negligenciarmos a educação como fizemos até agora, nós vamos viver de ciclos. Um ciclo de prosperidade seguido de um ciclo altamente negativo, como vivemos nesses últimos anos. Eu tenho esperança, embora a gente sempre tenha que ter cautela. Agora, mais do que se preocupar, a gente precisa se ocupar. Eu acho que precisa uma mobilização da sociedade para que tudo isso possa ocorrer. Se nós ficarmos assistindo, como ficamos durante muitos anos, todos os desvios sem tomar posições mais fortes, aí é difícil que as coisas aconteçam. Mas, como dizia Santo Agostinho, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E eu acho que nós temos vontade de lutar. Há uma maior consciência agora? Eu acho que sim. Eu acho que hoje a sociedade está mais consciente e mais informada e mais conectada. Então, eu acho que isso pode ajudar bastante. Eu acho que esses episódios que nós estamos atravessando, eles podem ser didáticos. Cabe a nós tirarmos as lições que eles nos oferecem, tanto no campo político como na questão da corrupção. Eu acho que corrupção sempre houve na história do mundo. O que não pode é um sistema praticamente voltado para isso, para a conquista do poder. Então nós precisamos também, além de combater, precisamos ter instituições que sejam mais fortes para resistir a esses ataques.
Senhor Marcel Solimeu, muito obrigada por mais esta participação aqui para a Ducascope TV. É um prazer. O prazer é todo meu. Luciene Miranda para a Ducascope TV.